Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Baobá. Minha amiga, meu amigo, o dia de hoje o Baobá Cultural traz um potiguar fora do comum. Aliás, ele é além, como todo potiguar, é além das coisas rotineiras, faz coisas diferentes. Ele é Jairo Campos, nascido em Francisco d'Antas, uma pequena cidade de 2.000 habitantes, na Tromba do Elefante. Mas as coisas que ele fez são muito interessantes e está fazendo. A primeira, ele criou na sua cidade e mantém um museu de cultura popular. Isso por si só já é extraordinário. Mas vejam mais, ele fez mestrado em nossa Universidade Federal, ele fez doutorado em Maringá, no Paraná, e vai para Alagoas. Lá ele preside o Conselho Estadual de Educação. É uma pessoa notável, tem como professor, como de literatura, que ele é também formado e destinado à literatura, e é um homem que ama a sua terra. Ele é um exemplo para que todos nós, cada vez mais, amemos a nossa terra, o nosso chão, o nosso lar. Vamos começar com uma coisa básica, que é a sua cidade. Como é que foi o desenvolvimento, você criança na cidade de Francisco d'Antas? Primeiro, eu gostaria de dizer que eu me sinto muito distinguido de realizar essa entrevista com o senhor nesse momento. O senhor sempre foi, para o povo potiguar, sobretudo para o universo intelectual, uma grande referência, uma pessoa que se dedicou ao longo de toda a vida a questões muito caras, e eu me sinto muito distinguido de estar nesse momento realizando esse bate-papo com o senhor. Eu tive lá no Baobá, antes da entrevista, tive a curiosidade de ir lá e trouxe essa flor para o senhor e agradecer para o senhor ter guardado. Que maravilha! Aquela planta tão bonita. Olha, o Baobá só me dá alegrias. Uma deles é dar ao mundo este presente que ela me dá, a flor do Baobá. Ele começa, surge de um botão verde, mais ou menos como essa posição, desse tamanho. Depois ele abre em branco, depois creme, fica marrom e termina violeta. Você pegou uma flor porque esteve lá. O Baobá, eu comprei há 30 anos, o terreno, porque iriam fazer um prédio, por mais bonito que fosse, eu destruí uma árvore, no mínimo centenária, talvez milenária. Há várias teorias, inclusive uma que foi medida na África do Sul, e a revista Panorama, que eu li, a revista disse que uma árvore lá que tinha a mesma dimensão teria 1000 anos. Aproximadamente a mesma dimensão. É possível que tenha. De qualquer maneira, é o mais antigo habitante de Natal, né, o Baobá. E faz 30 anos que eu mantenho, pagando os impostos do terreno, cuidando, mas só me dá alegria. Coisas de poeta, coisas de pessoas muito sensíveis. Era importante fazer isso. A vida da gente, a gente tem que valorizar as coisas da terra e aquilo que honra a nossa cidade. Então eu sou apaixonado por Natal, foi aqui que a cidade me deu tudo, me dá tudo. E eu tinha que fazer alguma coisa pela cidade. E fiz algumas coisas que acho que são importantes. Você trouxe uma flor para mim. Isso é muito agradável. Então, respondendo à pergunta do senhor, eu nasci na década de 70, 76, quando da construção do açude público, uma cidade do semiárido, Potiguar, né, do oeste, e temos problemas muito sérios com água, com acesso à água, uma zona rural grande. E minha mãe
cozinhou para os homens, foi contratada para cozinhar para os homens, os operários que trabalharam na obra de construção do açude. E quando isso acontecia, eu tinha acabado de nascer, em 1976. Então a mamãe disse que os homens chegavam para almoçar e ela estava às vezes chorando, os homens me pegavam nos braços e ficavam me acalentando para que a mamãe fosse terminar a refeição dos homens, né? Então eu nasci nesse contexto e ouvi muitas vezes mamãe dizer isso. As cidades pequenas do interior desse Nordeste, né, no nosso caso aqui do Rio Grande do Norte, elas têm uma coisa muito legal que é as práticas do catolicismo popular. O catolicismo popular, eu como estudioso da cultura popular, fico sempre muito impressionado com as procissões, com as práticas de ex-votos, com essa ritualística que o povo sacraliza e não deixa, apesar de toda a modernidade, né, as pessoas não deixam isso morrer, né? Então eu nasci, minha avó, muito católica, cuidava do altar para Padre Dário Torboli, italiano. Da igreja de lá. Da igreja. Que é bonita a igreja. Isso. Paróquia de Porto Alegre. Francisco Dantas veio foi desmembrada do município de Porto Alegre. Então, nasci e me criei com uma figura chamada Padre Dário, que está vivo até hoje. Italiano, que veio cumprir uma tarefa incrível, né, com movimentos de base, construindo casas, poços, com investimentos da Itália. E aquilo tudo me impressionou muito. Para mim foi uma grande escola. Então eu vi na Igreja Católica a coisa da arte sacra, ficava sempre muito impressionado. Gosto muito de arte sacra, tenho muita arte sacra. Até hoje você coleciona e tem aí muita coisa adquirida de arte sacra. De arte sacra. O Museu de Cultura Popular que eu montei lá em Francisco Dantas com a minha Você coleção. criou uma fundação, né? Uma fundação que mantém o museu. Que cuida do museu. Capto recursos, Mantém o museu, faz a publicação. Faço as publicações, fico atrás de financiamentos públicos, privados, na forma de editais, escrevo, aprovo quase todos os projetos, que eu tenho essa ginga da escrita. É uma maravilha, ter isso numa pequena cidade não é. Isso. Não é um milagre para mim. Engraçado, doutor Diógenes, que quando as pessoas chegam, que abrem a porta, os estudantes, o FESA, o FRN, o ERN, estudantes da educação básica que abrem a porta e que vê 2.000 peças disponibilizadas na casinha que foi da minha avó. Eu adquiri, restaurei, fui trazendo as coisas devagarinho e inaugurei em 2016. As pessoas não acreditam. E sempre dizem assim, mas isso aqui era para ser em Natal, isso aqui era para ser em Mossoró, em Pau dos Ferros, que é a nossa referência ali, né? E eu já tenho uma resposta na ponta da língua, não, tem que ser na minha cidade. Né? Eu sou muito adepto do pensamento do mestre Cascudo, que diz que se a gente não tem essa poeira do chão que a gente nasceu debaixo do pé, a gente fica inodoro, incolor, insípido. Inclusive é uma frase que eu sempre uso como preâmbulo dos meus textos, quando eu me refiro a esse museu, eu acho que ela diz muito. Então eu vivo muito o espírito desse pensamento do mestre Cascudo. E o tenho também como referência. Muito bom. Mas um pouquinho da sua infância, brincadeiras, o que é que você brincava lá? O museu tem outra parte em que eu tento trazer isso, né? As latinhas que eram aqueles tamancos que a gente andava, né? Os peões, né? Os carrinhos de madeira. Eu sempre tive uma frustração porque eu sempre ficava de olho nas bonecas das meninas, doutor Diógenes. E meus pais sempre diziam, Jairo, olha seus brinquedos, aquela coisa, eu sempre ficava com isso. Eu gostava de brincar com boneca, de ver minhas amigas que brincavam com boneca, mas eu ficava sob aquela pressão. Uma pressão. Né? Bonecas de pano, porque era a forma... As bruxinhas era a forma que as mães encontravam de fazer os brinquedos, né? E, enfim, era isso, pular corda. Maravilha. Os primeiros estudos, como foi o grupo? Escola Estadual Francisco Dantas. Já Francisco Dantas. Já Francisco Dantas. O município foi emancipado em 63, eu nasci em 76. Em 82 eu estava na alfabetização. Conte um pouco aqui quem foi Francisco Dantas. Francisco Dantas foi um senhor que chegou de Picuí, né?
e se instalou no meu município e foi o primeiro prefeito de Pau dos Ferros. Só que ele morava no território que hoje é Francisco Dantas, na época era Porto Alegre. E a casa da família, mantida até hoje, está lá. Né? E foi um homem que já chegou com certas posses, adquiriu terras ali na região. Né? E quando o município foi emancipado, os netos deles era vereador em Porto Alegre. Né? Então fizeram a homenagem a um fundador. Que era Riacho da Tesoura, um nome bem bonito. Que era Como era o título primeiro? Riacho da Tesoura. Riacho da Tesoura. Isso. Por quê? Sabe, Léo? O encontro de dois rios que formavam, você estando assim numa parte alta, você via o formato de uma tesoura, eles se cruzavam. E como é que é o nome dos rios? Riacho do Engenho, né? Ótimo. E o Riacho da Tesoura. Já era esse nome. Já tinha esse nome. Os dois, né? Se cruzavam lá. E esse cruzamento é onde hoje é o açude. Eles são afluentes, na verdade. Eles são afluentes para o açude. Exatamente. Que é básico, porque é a sobrevida. Choveu na Serrinha dos Campos, que é o final do Chapadão, que começa Martins, Porto Alegre, termina na minha cidade, Francisco Dantas. Então aquela calha toda vai toda para dentro dele. Então era... Maravilha. Me diga uma coisa, e o secundário, você fez como? Escola Estadual 26 de Março, também Francisco Dantas. O ensino médio foi democratizado, pelo menos na minha cidade, na década de 80. Até então, quem queria fazer ensino médio teria que ir para Pau dos Ferros. Então, na década de 80, o ex-prefeito Carlito Meirelles, neto de Francisco Dantas. Sim, né? Carlito, né? Carlito é uma figura muito conhecida, esteve aqui bastante tempo. Mora em Natal, mas gosta muito de ir lá, vai de vez em quando lá quando pode. A família, a fazenda, eles mantêm. Né? Coisa boa, coisa boa. Eu não sabia que ele era de lá. De lá. É uma referência, uma figura muito simpática, gosto dele. Jornalista, foi colunista social do Diário de Natal, deu uma contribuição nessa coisa do colunismo social naquela época, né? Então, foi nesse bojo, nesse caldeirão que eu fui educado, que eu nasci, minha formação toda foi escola pública, nunca paguei um centavo de real em escola privada, primeiro porque meus pais não podiam. Eu sou filho de agricultor e minha mãe merendeira aposentada do estado do Rio Grande do Norte. Então eu nasci com todas as limitações que uma criança de filho de agricultor, né, nasce no Alto Sertão desse estado e cedo eu comecei a perceber que eu precisava estudar. Não é? Que os estudos era o caminho que eu precisava para sair daquele lugar comum, aquela coisa trivial das pequenas cidades. Passei no primeiro vestibular, fiz o ERN, curso de letras. Onde? Pau dos Ferros. Pau dos Ferros. Campus de Pau dos Ferros, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com quem eu tenho transações até hoje. Eu palestro, participo dos grupos de pesquisa, dou aula na pós-graduação, participo de bancas. Meus professores já estão quase todos aposentados. Agora a turma nova, o tempo vai passando, a turma vai se aposentando, mas eu mantenho esse pé no chão, né, porque eu acho que esse retorno ele é sempre muito importante. Gratidão é uma coisa fundamental na dinâmica humana. Eu gosto muito de agradecer, gosto muito de prestar continência às pessoas que de alguma forma contribuíram com a minha formação. E por que, como é que você começou? Por que a ideia de museu? E estudar, e fazer mestrado? Veja, eu terminei o ensino médio, fiz graduação na UERN em Pau dos Ferros, numa época que só havia 3 cursos em Pau dos Ferros. Hoje existe muita oferta, existe a OFES, a própria UERN, enfim, mas só tinha 3 cursos, Pedagogia, Letras e Economia. Eu fiz Letras, né? Depois eu fiz mestrado em Letras, logo quando o governo FHC cria esses instrumentos de controle e de avaliação das universidades. Eu saí logo para fazer mestrado, concorri com vários professores universitários. Naquele tempo, os cursos de mestrado no Brasil eram basicamente para quem já estava na universidade, mas os processos eram abertos. Então eu saí de Francisco Dantas e fui fazer seleção em João Pessoa. Estudei naquele momento Raquel de Queiroz. Minha dissertação em literatura, estudei o romance Memorial de Maria Moura e da Raquel de Queiroz. Por uma sugestão que eu acatei do meu orientador, ele me incentivou a leitura do romance. Eu achei incrível. Eu sempre fui apaixonado pelo Nordeste, pela nossa estética do couro, as nossas coisas. Eu acho nós temos estética. Quais foram os romances que você se emocionou, que tomou conta lá? Olha,
Uma coisa que eu acho incrível, em 3 narrativas que se repete, o 15 da Raquel de Queiroz, Sim. A Bagaceira de Zé Américo de Almeida e Vidas Secas do Mestre Graciliano. São 3 Maravilha, romances também são que eu acho ícones, incríveis. maravilhosos. Cada um com a sua pena, cada um com o seu estilo, se referindo àquela cena dos pedintes, da saída, da busca da água, a diáspora, pela busca das melhores condições de vida. Aquilo, como nordestino, me impressiona muito. Então, eu sempre tenho isso como romances, assim, como se diz, de cabeceira, né? Então, fiz mestrado e passei, logo na sequência, passei no concurso da Universidade Estadual de Alagoas, em 2003. Alagoas me acolhe. Então, fiz a opção de ajudar a construção da universidade, tá? Passei muito tempo trabalhando na base, criei o campus de União dos Palmares, de onde eu sou professor. Fiz a opção, posterguei o meu doutorado, porque eu dediquei, logo que cheguei, jovem, garotão, 22 anos, cheguei em Alagoas, né? Então eu fiz a opção de contribuir com aquele espaço. Eu senti que havia o espaço para eu mostrar meu trabalho, meu protagonismo, minha dinâmica, né? E aí, isso me conduziu à reitoria. Fui reitor 2 mandatos, 2 vezes, presidente do Conselho Estadual da Educação, eu era membro do Conselho representando o ensino superior, dentro daquela configuração das cadeiras, e posterguei o doutorado. No último ano do meu 2º mandato, eu saio e vou fazer doutorado em Maringá. Encontrei uma orientadora que resolveu me orientar, estudar manifestações de cultura popular alagoana. Durante esse período de gestão, eu tive a oportunidade de circular o Brasil inteiro, o mundo, várias missões, vários lugares, e sempre fui muito impressionado, doutor Diógenes, com a cultura popular, com essa negativa que os artistas populares, em seus saberes e fazeres, promove na relação com o grande capital que quer uniformizar tudo e deixar todos nós iguais. Então, é uma coisa meio que inconsciente esse boicote. Eu acho isso, enquanto intelectual, incrível na arte popular. E saí andando desses lugares todos. Alagoas é um estado, o Nordeste inteiro, é um estado muito feito à mão, né? Muitas sabedorias, saberes e fazeres preservados, né? Uma pena que nem sempre o poder público consegue apoiar, incentivar essas pessoas, né, na velocidade com que a gente imagina. Então eu me tornei um pesquisador de cultura popular. Criei um núcleo na universidade, né, para abrigar isso, cadastrado no CNPq. E aí a turma, meus orientandos, meus estudantes, as alunas, os alunos que querem estudar, que vê algum interesse nessa coisa da cultura popular, é basicamente o que eu oriento, é a minha função. É muito bom, doutor Diógenes, quando a gente encontra a nossa função no mundo, na vida, né? Que aí não é a pesquisa no âmbito da cultura popular, ela não é para mim um trabalho. Ela é uma dimensão de vida em que também é trabalho. Então eu fico sempre muito impressionado e comecei a andar pelo Brasil, pelo Nordeste inteiro. Depois eu expandi, quando cheguei na universidade, eu sempre costumo dizer, eu não montaria aquela coleção de 2.500 artefatos que estão disponíveis em Francisco Dantas, não fosse os 3 mandatos que exerci em Alagoas, porque isso facilitou, porque é caro viajar, né? Então eu saí, eu ocupava cargos de prestígio na Associação Brasileira de Reitores, eu presidia as câmaras temáticas de graduação, de extensão, etc. Então eu era muito demandado, então eu viajava muito. E eu sempre pedia à minha secretária para 2 dias a mais ou 2 dias a menos para eu fazer as pesquisas de cultura popular. Hoje com a internet facilita muito. Você é um professor. Eu sou professor, passei minha vida inteira e até hoje o meu escritório de advocacia é dito que é uma escolinha de formação. Eu sou o professor de ordem aqui. Bom, eu passei 12 anos ensinando o ensino médio e 30 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de Direito. Mas, para mim, o entusiasmo da vida é você poder transmitir e fazer as pessoas sentirem mais sentido de que saber, sentir que há uma destinação nossa de bem servir. A bondade vence, é o meu lema. Como é as suas aulas? Como é que você tem dado aula lá? Pode dizer ao telespectador alguma coisa sobre o tema?
Olha, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, o universo foi muito generoso comigo. Vim daqueles sertões potiguares, criado numa cidade hoje com 2.700 habitantes. E consegui romper essa bolha, me tornar um profissional pelos estudos. Eu sou uma pessoa que tem decisões, encaminhamentos de vida políticos, ideológicos muito marcados. E o que me dá essa autonomia é exatamente o conhecimento. Eu sou uma pessoa que não, minhas transgressões são completamente no âmbito privado. Eu procuro sempre pensar racionalmente todas as coisas, né? E aí eu me sinto realmente uma pessoa privilegiada por ter poder, né? Daí a necessidade. A história do museu ele vem exatamente daí, uma forma de dar ao Rio Grande do Norte. O fato de eu ter passado esses últimos 20 anos fora, indo e vindo, porque eu nunca deixei minha cidade, meus pais, meus irmãos, né? Devolver aquela cidade, porque eu associo, doutor Diógenes, essa coisa da cultura popular a desenvolvimento local sustentável. Então, quando chega um ônibus de 50 alunos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte para visitar o museu, eu já articulo com a pizzaiola vizinha, com o bar na frente, eu já chamo alguém com carrinho de pipoca, de confeito para vender para a meninada. Então, é uma forma de contribuir com a minha pequena cidade. Uma cidade ali que só é conhecida, não, é aquela cidade que fica entre Pau dos Ferros e Porto Alegre, né? Então, eu fiz como uma forma de dar essa devolutiva, né, ao Estado que me pariu, ao Estado que deu minha formação básica e a inicial superior, né, e que, portanto, eu serei eternamente grato, e foi uma forma de compartilhar, né, uma história de 20 anos. Eu gosto muito de quem, o que eu posso fazer, ele está valorizando a minha cidade de Nova Cruz, mas gosto muito de quem é do chão, da terra que faz. Vou lembrar apenas um outro que é um empresário vitorioso na vida e que a cidade de Campo Grande é a sua cidade. Ele fez tudo, fez uma fundação lá que é uma maravilha e orienta a cidade. Desde a banda de música ele paga para fazer, eu fui ver o trabalho que é feito lá, o artesanato, o pessoal que tem talento que é valorizado. Música, para você ter uma ideia, já tem alunos dele que se apresentaram aqui e se apresentam na Universidade Federal e já chegaram, inclusive, à Finlândia para apresentar trabalho. É uma coisa maravilhosa isso. Como você é uma representação disso. Qual é a matéria que você ensina? Sou professor de literatura. Literatura. Literatura brasileira, portuguesa e também a parte de teoria literária. E a minha cadeira, a minha cátedra, criada por mim, dentro do projeto político-pedagógico do curso que eu atuo, é de cultura popular, né? De poética geral, de oralidade. Entre os brasileiros que você mais se dedica a apresentar? Uma pergunta difícil, mas na poesia eu gosto muito do Drummond. Que é muito bom. Acho fantástico. E no romance eu gosto muito do Graciliano Ramos. Acho que ele tem uma capacidade incrível. Lutar com palavras é a luta mais vã. Isso. Entanto, lutamos, mal chega amanhã. Isso. E você luta com palavras. Mas além disso, além dele, Jorge de Lima? Gosto muito do alagoano Jorge de Lima. É muito bom, né? Essa Nega Fulô, tem coisa melhor. Serra da Barriga, né? Aquela parte maravilha. negra, né? da poética dele, né? A propósito de negro, e que ele faz essa Nega Fulô, você teve uma presença forte, o quilombola lá. Isso, o meu campus é na cidade dele, União dos Palmares, lá onde aconteceu a saga de Zumbi dos Palmares. O sobrado da Universidade Federal de Alagoas está preservado, mantido, é museu, né? Lá, e como todo poeta, teve aquela parte em que ele falou do seu lugar, né? E o interessante de Jorge de Lima é que é um lugar que é universal, né? Qualquer pessoa que lê aquilo ali se projeta, se vê. É uma obra, por isso que ela é grande, né? Porque ela agrada. Mas vamos ver, eu cortei você, outros autores, você já... Jorge de Lima, eu gosto muito dos nordestinos, aquela coisa da geração de 30, eu sou fã. Jorge Amado, eu acho um escritor incrível. Maravilha, né? Incrível, eu acho que a crítica foi muito infeliz em algumas escritas
de querer diminuir a contribuição do mestre Jorge Amado, mas é uma coisa incrível, fala muito bem do povo brasileiro, do Nordeste, né? Eu sou fã, acho que uma obra que todo brasileiro devia ler, Canudos, de Euclides da Cunha. Não é porque, não sei nem se é o melhor exemplo de ficção, não sei se aquilo é ficção, se aquilo é história, como é que é, né? Mas é uma grande obra, acho que todo brasileiro deveria ler, né, para se entender e para se ver, né? Eu sou apaixonado pelo mundo beato, talvez também seja isso, que é um dos campos das manifestações da cultura popular que eu estudo. Onde eu posso ir para Canudos, para o Caldeirão, lá do Beato São Lourenço, onde eu vejo que teve um Beato Pedro Batista em Santa Brígida, na Bahia, eu vou a tudo. O pessoal pesquisando, com o meu gravadorzinho na mão. Hoje a gente tem essa facilidade das tecnologias, tenho toda a parafernália, chego, monto o tripé, organizo tudo, entrevisto, peço autorização das pessoas para usar a imagem, publico nas mídias sociais. Quando gosto mais além da conta, chamo um aluno, uma aluna daquela para fazer um texto comigo, leva para um congresso, porque eu trabalho com uma categoria, doutor Diógenes, que eu acho que é um equívoco de alguns intelectuais brasileiros de dizer que dá voz a quem não tem voz. Eu trabalho com uma categoria de dar eco às vozes dessas pessoas que historicamente são silenciadas pelas estruturas mais perversas da sociedade, né? As pessoas já têm voz. Então eu tenho consciência de que quando eu abro na minha cidade um museu de arte popular, dando visibilidade a essa produção de bonecas de pano, de panelas de barro, geralmente ligadas a comunidades tradicionais, né, a povos originários, e quando eu escrevo, quando eu defino, eu já tenho um textinho protótipo que eu já monto para as mídias sociais, eu não estou dando voz a essas pessoas porque elas já existem, elas já têm voz. Eu estou dando eco a esse trabalho deles, né? Eu me sinto no dever de mostrar, porque o capitalismo é muito cruel. Ele chega a essas comunidades, ele elege um ou uma, e os outros ficam ali como se eles completamente invisíveis, né? E eu chego com meus alunos, com a minha estrutura, tentando identificar essas pessoas, conversando com essas pessoas, né? E agora com as mídias sociais, com a internet, né? A gente vive um momento muito bom de democratização do conhecimento. É um mundo novo que está cada dia. Eu lido muito bem com as mídias sociais, eu acho que é uma coisa que a gente não pode mais estar fora, né? Porque a gente perde muita oportunidade de aprendizado. Eu brinquei o dia desse dizendo que nós estamos vivendo nesse mundo tecnológico, é um novo renascimento. Como existia o renascimento das artes, há um renascimento tecnológico, que é realmente uma explosão de saberes, de ciência, de conhecimento, e transmitido, não é verdade? Sim. Mas a gente parou aqui. Vamos literatura portuguesa um pouco. Quais são os seus autores preferidos? Olha, eu já li quase tudo, As Coisas de Amor, de Camões. Eu acho que é uma maravilha, lindo, né? a estética que é fogo que aborda o amor de diversas perspectivas do Camões, né? O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Muito bom. Eça de Queiroz é um artista incrível, eu acho fantástico aquele rapaz. Se você pensa numa coisa mais moderna, modernista, Fernando Pessoa, né? Aquela coisa da heteronímia de Fernando Pessoa, a obra ortônima. É o mundo filosófico dele, que é uma maravilha. Eu fico impressionado com Fernando Pessoa. Eu não sei como é que alguém conseguiu criar tantos personagens, tantas narrativas. Que não são, rigorosamente, não são personagens, são ele próprio multiplicado, né? Várias facetas, né? Que ele dá nome, que ele cria, que ele dá vida, que ele dá uma biografia. Eu acho aquilo fantástico. Zé Saramago, a professora de literatura portuguesa nas letras, me obrigou a ler Levantado do Chão e o Evangelho segundo Jesus Cristo. Que é muito bom. A gente, garotão, com aquela preguiça de ler, porque a grande verdade é essa, a gente não é ensinado a gostar de ler do Brasil, né? Então a gente chega na universidade e aí tem que ler por obrigação, não tem jeito. Se você não quiser, ficar ali no trivial, né? E aí eu sempre trabalhei paralelo aos meus estudos, porque eu nunca tive que me desse nada, foi tudo muito complexo na minha vida, mas varava as noites, mas lia. Então, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Gente, eu com uma formação católica, em 96, fazendo letras em Pau dos Ferros, tendo que ler o Evangelho segundo Jesus Cristo, vendo aquelas cenas de como Jesus era
desconstruído à luz da teoria judaico-cristã, bíblica, não sei o quê. Menino, aquilo foi um soco no estômago à moda de Kafka para mim. Né? Como fiquei também muito impressionado naquela passagem do Crime do Padre Amaro, em que o padre, aquela cena que o padre vê a Nossa Senhora e fica excitado, olhando, né? Aquilo, poxa, isso, né? Quer dizer... Era o atrevimento dele sem não limite, é? Né? Então, isso tudo me chama muita atenção. Porque, sobretudo, romance, Tem uma presença que agora você me lembrou, que é o outro lado da história. Paul Claudel, que era católico, apostólico, romano, com todo detalhe, entra sozinho na Notre Dame, se ajoelha, e a Nossa Senhora desceria do altar. Claudel, o que é que você deseja, o que é que você está aqui? E ele respondeu que uma boa tradução diria: nada tenho a pedir, nada tenho a oferecer. Estou somente aqui, ó minha mãe, para vos ver. É o contrário dessa visão, não é verdade? Exatamente. Uma visão erótica surgida quando... E isso é ótimo, porque você imagina, doutor Diógenes, eu menino de interior, hoje minha cidade tem 2.700 habitantes, com uma rigorosa formação religiosa, aquela coisa toda daquela atmosfera, né, do catolicismo, um anjo em flor, assim, eu sempre costumo dizer isso, e de repente é um garotão lidar com essas coisas. Então a literatura me ensinou muito, me ensina muito, porque eu continuo lendo, continuo me inquietando com as coisas. Você também se preocupou e participou e teve uma participação com esse grupo de LGBT, né? Em Alagoas eu fui vice-presidente do Conselho Estadual LGBT. Tive um protagonismo muito grande lá, sobretudo no conselho, porque os conselhos, o senhor sabe que os conselhos foram criados para dar esse suporte ao poder público, às instâncias. Então, recebi muitos processos pesados para eu relatar e dar pareceres do tipo assassinatos de travestis em Alagoas, em que o desembargador, antes de dar o voto, né, mandava para o conselho para ver a opinião da sociedade. Essas coisas geralmente mandavam para mim, porque aí eu me debruçava sobre a legislação e fazia aquele parecer, né? Então eu tive uma militância muito grande, apoiei na época dos meus reitorados, né, fomentei a criação de grupos de pesquisa problematizando, estudando essas coisas, apoiava o movimento articulado de Alagoas, né, e até pela minha condição humana, né? Eu me defino, eu sou pai de família, tive um filho, uma relação com a mãe do meu filho na época de faculdade, né? Foi uma coisa muito boa, porque desse resultado veio o André Lucas, que é o meu filho, tem 24 anos hoje, né? Mas eu me vejo como homossexual, né? Então obviamente que eu não boto uma placa na testa. Isso se torna claro para as pessoas pelo que eu defendo, pelo que eu acredito, pelas minhas opiniões públicas, né? Eu sou uma pessoa que aprendi, doutor Diógenes, e a teoria hoje que eu estudo, que é a teoria da decolonialidade, eu entendo mais do que ninguém que a gente precisa decolonizar as relações. Isso está na própria visão da igreja de Santo Agostinho, Isso. O maior dos filósofos. Isso. Você ama e faça o que você quiser. Isso. No resto não tem importância. Então, né? a gente pensa como a colônia que nos educou, né? A tradição brasileira é uma tradição embranquiçada, é uma tradição europeizada, né? E eu trabalho com categoria nos estudos culturais chamada decolonialidade, que é exatamente com a minha estética de existir no mundo, com os livros que eu organizo, com os museus que eu estou montando pelo interior, garantindo o direito de memória de segmentos que foram historicamente silenciados, negros, índios, LGBT, mulheres. Então eu tento desconstruir vários equívocos que foram colocados. Meus amigos, infelizmente o nosso programa de televisão tem limite, porque Jairo é essa figura encantadora que vocês viram e que é capaz de fazer milagre da presença. Eu quero agradecer a presença dele. Trago um livro, e desta vez é uma revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Está muito bonita por fora e por dentro.
inclusive com acadêmicos da nossa academia e pessoas muito queridas, Humberto Hermenegildo, e na presença também de Armando Holanda. Além disso, o meu querido amigo Pedro Simões está aqui, além dos velhos e tradicionais escritores como Tavares de Lira e ainda Nestor dos Santos Lima, enfim, uma bela revista que eu recomendo se puder ter contato. Desta vez eu vou me dar o privilégio de citar uma frase minha, tão repetida aqui e até muitas vezes para meu orgulho citada. Não tem futuro quem não cuida de seu passado. Não tem futuro quem não cuida de seu passado. É o que Jairo faz na sua cidade e na sua vida, cuidando do passado, das coisas interessantes que têm que ser guardadas e resguardadas. Mas este programa do Baobá Cultural da TV Futuro estará com você sempre, aos sábados, às 8 horas da manhã, domingo ao meio-dia. Por favor, amplie o número se você gostou, amplie o nome de telespectadores, porque a cultura vive da sua ampliação. Muito obrigado a todos. Baobá, semente lá da África, baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa.